Uma das perguntas que eu mais respondo por aí é: Marília, vale a pena investir em debêntures? Vamos falar sobre isso. As debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas. E quando eu digo empresas, é empresas não financeiras, tá? Ou seja, não entra aqui bancos. Por que não entra bancos, Marília? Porque os bancos, como eles fazem parte do sistema financeiro, eles têm regras assim bem complicadas em cima dele, né? Eles são muito regulados, não podem passar de um certo nível de alavancagem. Alguns produtos de bancos têm garantia do FGC, né, do Fundo de Garantidor de Crédito, para evitar uma crise sistêmica no sistema financeiro, né? Mas as debêntures, as dívidas de empresas não tem nada disso. Então aqui você não tem garantia do FGC. Tá? Você tem algumas debêntures, tem garantias que eles colocam, aval do acionista, carta de fiança ou um imóvel específico. Cada debênture é de uma forma e vai ter a sua garantia ou não. E aqui eu já te dou a primeira dica. As debêntures são todas uma diferente da outra. Elas são diferentes. Cada debênture vai ter o seu conjunto de garantias, o seu conjunto de prazos de amortização e vencimento e pagamento de juro. Não tem uma padronização que nem é um título público, por exemplo. Todo título público que paga cupom paga a cada 6 meses. Aqui não tem isso, a empresa pode pagar quando ela quiser e ela tem que dizer lá para você o cronograma. Pode ter debêntures com garantias, pode ter debêntures sem garantias. Então aqui, para você saber quais as regras do jogo desse empréstimo que você quer fazer, você tem que ler um negócio que chama prospecto. Mas, gente, prospecto tem tipo assim umas 500 páginas e é muito complicado porque ninguém lê, né? Você vai ler aquelas páginas importantes e aí tem um monte de informação que você vai jogar fora. Eu acho chato, viu? Mas eu acho que a CVM está tentando melhorar isso e dar mais transparência, né? Ainda dando todas as informações que você precisa, mas tirando algumas coisas ou separando alguns documentos, enfim. Mas você tem que ler o prospecto para saber como funciona a sua debênture específica. Marília, mas vale a pena ou não vale a pena investir numa debênture, Marília? Calma, gente. A decisão de investir ou não em uma debênture, ela é tomada só depois de outras 2 decisões. Quando você vai investir em qualquer título de renda fixa, primeiro de tudo, você vai decidir qual o indexador que você vai investir, né? Qual indexador? Então vai ser pós-fixado, pré-fixado ou indexado à inflação. E isso vai depender do ciclo econômico. Né? Que ciclo que eu tô? Eu tô num ciclo de alta de juros, porque se eu tô num ciclo de alta de juros, tem alguns títulos que dão prejuízo, né? Por exemplo, os pré-fixados e indexados à inflação. Então, eu não vou escolher indexador pré-fixado e indexado à inflação. Então, se a debênture que me ofereceram é pré-fixado ou indexado à inflação, eu já tá descartada, né? Então, primeiro eu vou escolher o indexador. Segundo, eu vou escolher o prazo, né? O prazo de vencimento. Às vezes, e isso também vai depender do ciclo, tá? Porque às vezes eu tô num ciclo, vamos supor, o Banco Central deixa a taxa de juro muito baixa por muito tempo. Então a taxa de juro curta vai cair, mas a taxa de juro longa vai subir, porque juro muito baixo por muito tempo provoca inflação. Então, taxas de juros de prazos diferentes podem se comportar de uma maneira totalmente diferente. E você tem que tomar essa decisão, né? Então vamos supor que aqui eu escolhi que eu vou ser pós e aqui eu escolhi que eu quero um título curto. Tá? Vamos supor que eu decidi isso. Aí a terceira decisão que eu vou tomar vai ser em cima do emissor, né? Então aqui sim eu vou escolher se eu quero um título público ou se eu quero, por exemplo, uma debênture. Se eu escolher que eu quero um pós de curto prazo, eu posso ver quanto está pagando o pós de curto prazo do governo. Tá pagando, sei lá, 13,75. Tá bom. Então, para eu investir num pós de curto prazo de uma empresa alavancada, quanto eu tenho que receber? Tem que ser mais do que 100% CDI, né? Tem que ser, sei lá, 110% CDI para um ano, digamos assim.
tem que ter o que a gente chama de prêmio. Por quê, Marília? Imagina que você tem aqui a curva de juro, né, do governo. Então aqui vamos supor que é 13,75, né, o de curtíssimo prazo, e vai subindo até chegar no 15, sei lá, vamos supor isso, tá? O governo é o emissor mais seguro da economia, certo? Então, os títulos do governo vão ser os que pagam o juro menor, porque menos risco é menos juro, gente. Se eu sou menos arriscada, o banco vai me oferecer um empréstimo a um juro menor. O governo é a mesma coisa. Como ele é menos arriscado que as empresas, porque ele pode emitir moeda, ele pode aumentar impostos e conseguir dinheiro para se financiar, ele é o mais seguro, ele é o que paga melhor. Então, se eu estou procurando uma empresa, eu sei que a empresa vai ter que me pagar para esses vencimentos um juro maior do que paga o juro do governo. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma empresa duplo A, né? De rating duplo A. Então, ela tem que me pagar um spread a mais, né? Em relação aos títulos do governo. Então, se o título do governo de 5 anos pré-fixado é 15%, o título da empresa pré-fixado de 2 anos tem que ser, por exemplo, 16%, tá? Eu não posso investir numa debênture de uma empresa que me paga 15%, que é a mesma coisa que o governo. Isso não faz sentido nenhum. Sem contar que os títulos do governo têm liquidez diária, eu posso ir no Tesouro Direto, resgatar a qualquer momento. As debêntures, para eu sair delas, eu tenho que ir para o mercado secundário e eu tenho que convencer alguém a comprar a debênture que eu quero vender e por o preço que eu quero vender. Ou seja, é mais ilíquido. Em épocas de crise, é difícil você vender uma debênture de uma empresa menos conhecida. Então, as empresas têm que pagar por essa liquidez, né? E para isso tem o spread. Se você tiver entre investir num título do governo a 15 e da empresa a 15, não vai valer a pena. Ah, Marília, e se for 15,010? Ah, muito pouco ainda, né, gente? Então, como que você investe em debênture? Como é que você sabe se vale a pena ou não investir na empresa A, vamos supor? Essa decisão é sempre comparativa. Então, você pega a Petrobras, né, que é uma empresa, vamos supor, segura, tal, não sei o quê, me paga por um título de 5 anos pré-fixado, ela me paga 15% e 35%, né? Então, vamos supor, ela me paga 35 bases acima do que paga o título do governo. Aí você fala, tá. Mas a Vale, né, que é caixa líquido também, que é boa e tal, num título de 5 anos, tá me pagando 15,5%. Opa, eu tenho um risco muito parecido e tô ganhando mais. Então peraí, aqui eu acho que vale. Aqui 35 bases para ficar ilíquido em relação ao governo, aí acho que não vale. É sempre subjetivo, entende? É sempre você tentando entender o quanto você aceita ou não de prêmio a mais em relação ao título do governo ou se você prefere manter a sua opção de liquidez e ficar com o título do governo. Mas tem uma empresa aqui que é a Copel. Gente, isso tudo eu tô dando exemplos fictícios, tá? A Copel é uma empresa, que também é segura, tem dívida líquida EBITDA baixa, não sei o que, de novo, fictício, tá? Mas a debênture de 5 anos dela tá pagando 16%. Olha, eu tenho 1% a mais do que o título do governo e é um risco ainda assim aceitável. Então legal, 1% eu gosto. Além disso, a depender do ciclo econômico que você tá, esses spreads também mudam. Então, numa época tranquila, a empresa A paga um spread, vamos supor, de 35 bases. Numa época de uma super crise, a empresa A começa a pagar um spread, às vezes, de 1%. Porque você começa a exigir mais prêmio pela iliquidez, entendeu? E pelo risco daquela empresa
calotar. Então, esse próprio spread, ele muda ao longo do tempo. E tem épocas também que o mercado está eufórico, que está tudo indo bem e o governo começa a pagar muito pouco, e aí as empresas começam a pagar super pouquinho também de spread. Aí praticamente não vale a pena, né? Porque daí é muita liquidez para um prêmio quase pequenininho demais. Então é isso, é sempre uma decisão comparativa. Primeiro você escolhe qual indexador que você quer, qual prazo você quer, e depois você vai olhar o que tem disponível na sua corretora de debêntures e começa a comparar os prazos com as taxas com o risco do emissor, tá? Então você tem que fazer essa análise de crédito, tá? Para entender se vale a pena ou não esse risco. Então, investir em debêntures é uma outra forma de você investir em empresas. Às vezes você gosta da empresa, vamos supor, eu gosto de Copel, eu acho que é segura, tem alavancagem baixa e tal, mas por eu achar que o ciclo econômico tá ruim e a gente tá muito instável economicamente, eu acho que a ação não vai subir no curto prazo. Então, ao invés de eu investir na ação, que depende de crescimento da empresa, crescimento econômico e tal, eu posso comprar uma debênture da Copel. Porque daí pelo menos eu garanto que todo ano eu vou receber 16%. Então, horas você pode usar a estratégia de investir em ações e horas você pode usar a estratégia de investir na debênture daquela empresa que você gosta, né? E isso também depende do ciclo econômico, em que fase do ciclo você está. Se agora você não quiser investir em debêntures e preferir investir em ações das empresas que você gosta, a gente selecionou um relatório com as 3 melhores ações para você investir para o ano de 2023. E esse relatório é totalmente gratuito. E o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.